daremos início à chamada para a nossa reunião da Comissão de Administração Pública, 12ª reunião ordinária, do dia 27/4 de 2022, às 13h35 agora, segunda sessão legislativa, 19ª legislatura, no plenário Camil Caram. Vou proceder à chamada. Vereador Fernando Luiz. Ok. Vereador Elinho da Farmácia. Presente. Vereadora Isa Lourença. Presente. Vereador Juninho Los Hermanos. Presente. Eu também estou presente, então com a presença de 5 vereadores daremos início à nossa reunião. Ordem dos trabalhos. Item 1. Comunicação da aprovação da ata da reunião 11ª ordinária, visto não ter havido impugnação desta nos termos regimentais. Item 2. Audiência pública. Eu peço licença aos nossos colegas vereadores para poder inverter a ordem dos trabalhos e a gente já passar para discussão e votação e, na sequência, a gente iniciar a audiência pública. Quero agradecer aí a presença de todos os convidados, também dos vereadores. Bora lá. Discussão e votação, proposições da comissão. Item 1, requerimento de comissão 587/2022, turno único. Solicitação, pedido de informação. Destinatário, Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação Social. Finalidade, obter informações sobre concursos públicos e capacidade de mão de obra para o cargo de agente executivo governamental. Autoria, vereador Pedro Patrus. Em discussão, em votação, como vota a vereadora Isa Lourença? De acordo. Como vota o vereador Juninho Los Hermanos? Com requerimento. Como vota o vereador Elinho da Farmácia? Com requerimento. Como vota o vereador Fernando Luiz? Ok. Eu também voto com requerimento. Deste modo, fica aprovado o requerimento de comissão 587/2022. Item 2, requerimento de comissão 588/2022, turno único. Solicitação, pedido de informação. Destinatário, Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação Social. Finalidade, obter informações sobre a capacidade de mão de obra e concurso público na área de política cultural de Belo Horizonte. Autoria, vereador Pedro Patrus. Em discussão, em votação, como vota a vereadora Isa Lourença? De acordo. Como vota o vereador Fernando Luiz? Ok. Como vota o vereador Elinho da Farmácia? De acordo com requerimento. Como vota o vereador Juninho Los Hermanos? Com requerimento. Eu também voto com requerimento. Deste modo, fica aprovado o requerimento de comissão 588/2022. Item 3, requerimento de comissão 589/2022, turno único. Solicitação, pedido de informação. Destinatário, Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação Social. Finalidade, obter informações sobre a capacidade de mão de obra e concurso público para cargo de analista de política pública. Autoria, vereador Pedro Patrus. Em discussão, em votação, como vota a vereadora Isa Lourença? De acordo. Como vota o vereador Elinho da Farmácia? De acordo. Como vota o vereador Fernando Luiz? Ok. Como vota o vereador Juninho Los Hermanos? Com requerimento. Eu também voto com requerimento. Deste modo, fica aprovado o requerimento 589/2022. Item 4, requerimento de comissão 590/2022, turno único. Solicitação, realização de audiência pública. Finalidade, discutir sobre os desafios do atual cenário do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e como o mesmo impacta os SUAS de Belo Horizonte. Data, dia 25 de maio de 2022. Horário, 13h30. Local, plenário Camil Caram. Autoria, vereador Pedro Patrus. Em discussão. Em votação, como vota a vereadora Isa Lourença? De acordo.
Como voto o vereador Juninho Los Hermanos. Com requerimento. Como voto o vereador Elinho da Farmácia. Também voto com requerimento. Como voto o vereador Fernando Luiz. Ok. Eu também voto com requerimento. Deste modo, fica aprovado o requerimento de comissão 590/2022. Este requerimento, eu queria colocar em votação aqui se a comissão quer que tenha a nota técnica elaborada aqui pela equipe técnica da Câmara Municipal. Então, em votação, o pedido de nota técnica pela comissão para este requerimento de audiência pública. Em votação, como vota a vereadora Isa Lourença? De acordo com o pedido de nota técnica. Como vota o vereador Elinho da Farmácia? Também estou de acordo, senhor presidente. Como vota o vereador Fernando Luiz? Ok. Como vota o vereador Juninho Los Hermanos? De acordo. Eu também voto de acordo com o pedido de nota técnica. Deste modo, fica aprovado o pedido de nota técnica para a realização desta audiência pública. Parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Item 1, projeto de lei 294/2022, primeiro turno. Ementa. Dispõe sobre o plano de carreira dos servidores ocupantes dos cargos públicos efetivos de analistas de políticas públicas e analistas de planejamento e gestão governamental da área de atividade de administração geral, da administração direta do Poder Executivo e da outras providências. Autoria: Executivo. Mensagem número 15, de 23/3/2022. Relator: vereador Ilcim da Tabu. Proposta de diligência. Pedido de informação por escrito. Em discussão. Em votação, como vota a vereadora Isa Lourença? De acordo. A gente está votando aqui o pedido de diligência, ok, gente? Como vota o vereador Elinho da Farmácia? Eu voto pela aprovação da proposta de diligência. Como vota o vereador Fernando Luiz? A favor do pedido de diligência. Como vota o vereador Juninho Los Hermanos? Com o pedido de diligência. Eu também voto com meu pedido de diligência. Desse modo, fica aprovado o pedido de diligência do projeto de lei 294/2022. Outros assuntos. Resposta a requerimentos e indicações de comissão. Lembrando que essas respostas já se encontram no site da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Item 1, ofício em resposta ao requerimento de comissão número 238/2022. Item 2, ofício em resposta ao requerimento de comissão 242/2022. Item 3, ofício em resposta ao requerimento de comissão 243/2022. Item 4, ofício em resposta ao requerimento de comissão 270/2022. Item 5, ofício em resposta ao requerimento de comissão 342/2022. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Bom, deste modo, então, a gente vai para o encerramento da ordem dos nossos trabalhos e passando agora para o item 2, que é a audiência pública. Essa audiência pública tem a finalidade de debater o projeto de lei 254. Convido a todos os vereadores que queiram participar. É um tema importante para a cidade de Belo Horizonte, que trata sobre a transparência das prestações de contas da Prefeitura de Belo Horizonte. Acho que é muito importante a gente estar participando aí. Finalidade de debater o projeto de lei número 254/2022, que estabelece normas de governança pública e gestão de riscos para a gestão fiscal, orçamentária e do desempenho da receita e da despesa do município de Belo Horizonte e da outras providências. A nossa intenção com essa audiência pública é fazer com que todo cidadão comum tenha acesso a informações e que essas informações sejam entendidas, né, por todo cidadão de Belo Horizonte que queiram e devem também querer verificar a arrecadação
e gastos, né, investimentos do poder público com o dinheiro público. A gente convidou para esta audiência pública a Denise Maria Delgado, coordenadora de fiscalização e avaliação da macrogestão governamental de Belo Horizonte, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, TCE Minas Gerais. A Denise está presente? Estou presente. Boa tarde. Boa tarde, Denise. Muito obrigado pela presença. Convidamos também Eu que agradeço Nilton o convite. de Aquino Andrade, membro da Academia Mineira de Ciências Contábeis e mestre em contabilidade. Nilton de Aquino Andrade, estou vendo ele aí presente. Muito obrigado pela presença. Carlos Thiago Jorge de Azevedo, presidente do Instituto Minas Gerais de Ciência, Pesquisa e Inovação, especialista em administração pública e cientista social. Carlos Thiago, estou vendo aqui também. Seja muito bem-vindo. Gabriel Senra da Cunha Pereira, advogado mestre em Direito Público, professor universitário. Estou vendo o Gabriel ali também. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado pela presença. Regina Lopes de Assis Bernardo, contadora, coordenadora do MBA em Contabilidade Aplicada ao Setor Público, IEC, PUC Minas, fundadora da Associação Mineira de Contadores Públicos, AMCP. Então, gente, é um tema muito complexo, mas de muita relevância para a cidade de Belo Horizonte. Nós tivemos a oportunidade de fazer a primeira audiência pública, na qual o tempo foi curto para debater tema tão complexo, tão importante para a nossa cidade. Então, pedimos mais dessa audiência para a gente ter oportunidade, né, de conhecer todos os benefícios que esse PL, esse projeto de lei que trata sobre a governança pública e gestão de risco para a gestão fiscal, pode trazer de benefício para a cidade de Belo Horizonte e, consequentemente, para todo cidadão belo-horizontino. Eu agradeço a presença de todos e passarei a palavra para poder fazer suas considerações a respeito do tema a Denise Maria Delgado. Eu quero, Denise, por favor, só um minutinho, por favor. Eu quero falar que estamos com a presença aqui do vereador Fernando Luiz, algum outro vereador, Juninho Los Hermanos também está presente. Erlinho da farmácia, não sei se conseguiu ficar, Erlinho? Bom, todos os vereadores que desejam participar e que queiram entrar na sala, será um prazer para a gente. Passo então agora a palavra para a Denise e depois passaremos também para os vereadores presentes aí também fazerem as suas considerações aí. Boa tarde a todos, né? Acho que inicialmente eu gostaria de agradecer novamente o convite para participar desse debate, né? Um debate que qualifica a definição desse importante projeto, né? Obviamente, eu estou aqui, eu já disse da outra vez, e eu gostaria de frisar que meu objetivo aqui como ouvinte, posteriormente irei levar ao tribunal, né, as considerações que estão sendo tratadas e traçadas aqui nessa audiência. Como eu fiz da outra vez, não é? Eu acho importante lançar algumas questões que eu acho que são interessantes e pertinentes a essa conformação dessa política, tá? Eu acho que as regras fiscais, elas não substituem as boas políticas fiscais, né? Uma política fiscal, ela reflete o conjunto de medidas pelas quais os governos arrecadam receitas e realizam despesas de modo a cumprir 3 funções, que são a estabilização macroeconômica, a redistribuição da renda e a alocação de recursos. A função estabilizadora, no caso, ela consiste na promoção do crescimento econômico, né? Então é interessante que qualquer tipo de indicador que vislumbre o acompanhamento dessas regras fiscais, elas tenham como norte essas 3 considerações que eu acho que são importantes para uma boa política. Eu acho interessante também a gente ter em mente, né, quando a gente debate as questões que perpassam esse projeto,
que é interessante que a questão da governança pública ela se atrele, né? E isso está bem frisado aqui nesse projeto de lei, né? Que paralelamente a esses indicadores exista esse foco na governança pública. E o que significa, né, a governança pública? É essa abordagem sistêmica já prevista pela OCDE já desde sempre, né? Com a segunda geração de regras fiscais que aconteceu em 2008, né, posteriormente veio a pandemia e trouxe a necessidade de outras considerações, da gente vislumbrar a questão da instabilidade, a questão de você pensar, né, em questões cíclicas, questões de médio e de longo prazo, né? E acho que nesse contexto é interessante a gente pensar que mesmo as regras que são bem conformadas, elas precisam ser bem calibradas e factíveis, né? E além disso, acho que não basta ter regras boas e indicadores bons se a gente não os cumprir, né? E nesse contexto, eu acho que é importante o papel do Tribunal de Contas, né? Com o apoio de todas as outras instituições, quer sejam independentes ou não, né? No monitoramento que também está previsto aqui, né? E nas projeções econômicas e fiscais para aplicação ex ante e ex post dessas políticas públicas que são conformadas, né? Então, acho que nesse contexto é interessante que a gente pense na flexibilização, né, com uma perspectiva de médio e longo prazo, né, situações emergenciais que podem acontecer e que podem abalar essa constituição desses indicadores, né? Eu acho que eles precisam estar atrelados a essas possibilidades, né, aliada à aplicabilidade e à tempestividade, que o projeto de lei ele prevê uma intervenção tempestiva de modo a mudar o rumo, né, da aplicação dessa política. Então, acho que é interessante que a gente tenha uma visão ex ante, e o que se pretendia, qualquer situação de fato, um diagnóstico, e aonde eu gostaria de chegar, né? E aliado a isso, acho que é importante a gente ter em mente a relevância dos investimentos em despesa de capital para alocação de recursos, né, que se atrelem a desafios de longo prazo, como a mudança climática, envelhecimento populacional, né, e outras tantas que têm permeado aí o contexto das nossas vidas, né. Eu acho que é interessante quando a gente pensa em indicadores também, a gente pensar na questão empírica para a gente vislumbrar as causalidades, né, qualquer razão de tal situação ter ou não ocorrido, se foi factível ou não, né? E pensar na sustentabilidade também, né? Quando você vê indicadores, fazendo ponderação com relação aos indicadores que estão sendo colocados aqui, eu penso que indicadores de dívida e de resultados se atrelam à sustentabilidade, né? Sustentabilidade daquele município, né? Que os atrela, e de despesa não está relativamente relacionada a resultado, mas ao tamanho do Estado. Eu acho isso também importante quando se pensa na conformação das políticas públicas, quando se pensa em indicadores, né, e quando se pensa também, né, no papel deles, né, na definição de análise de risco, de governança. Eu acho que é importante a gente frisar dos benefícios de você estruturar políticas públicas calcadas, né, nesses parâmetros, né, que os indicadores são parâmetros, né. Acho que é uma oportunidade pós-crise. Nós vivenciamos, como eu disse, de 2008 e agora uma crise sem precedentes, né, ocasionada pela pandemia. Eu acho que é um momento oportuno, né, que a gente teve parâmetros de flexibilização, de ajustes fiscais, etc. Eu acho que ele tem uma outra função também bem interessante, que é incentivar a eficiência do gasto público, né? Eu acho que ele pode assimilar uma simetria dos ciclos econômicos, reduzir custos, né? Criar espaço para despesas contracíclicas, né? Como eu mencionei aqui, o envelhecimento populacional, e permite, eu acho que, parâmetros de referência mais probabilísticos, né? Então, são os aspectos que eu mencionaria, né, como positivos, e alguns, né, que eu citei, acho que tem mais uma função de alerta, de pensar que esses indicadores eles precisam estar inseridos nesse contexto, né, um contexto mais sistêmico, já que ele tem como norte a questão da governança,
né? E a governança, ela acontece no âmbito da Câmara Municipal, também na seleção das políticas públicas que são empreendidas pelo município, né? Então, eu acho que esse debate, trazer esses indicadores nesse contexto, né, da seleção das políticas públicas, no planejamento das políticas públicas, e agora, muito enfatizado por esse projeto de lei, no monitoramento, avaliação, no acompanhamento dessas políticas, é algo também bem pertinente, que afeta a Câmara e também afeta ao Tribunal. Vocês trouxeram também no projeto de lei a questão da gestão de risco, né? E eu acho que é interessante, quando você fala em governança, pensar nos diversos níveis de governo que são normalmente necessários para se empreender determinada política. A saúde, ela é tripartite, a educação acontece também em diversos níveis de governo, saneamento, né? Eles extrapolam a fronteira do município. Então, quando você fala em governança, você tem que estar atento a essas questões. E é interessante que os indicadores vislumbrem isso, né? Então, são questões que eu estou trazendo. Eu vou deixar para os colegas que são contadores responderem, né? São reflexões e, como sempre, estou à disposição aí para nós conversarmos e desenvolvermos, né? Indicadores que sejam factíveis, que atentem a essas questões que eu estou colocando, né? Que sejam flexíveis, que pensem mais na questão sistêmica, na questão da governança, na questão dos ciclos, os aspectos macroeconômicos, né? Que uma política fiscal ela tem que estar atrelada às necessidades da população, mas elas precisam também, né, se vincular, né, a aspectos macroeconômicos para que elas sejam factíveis, tá certo? Então, são essas minhas considerações, agradecendo novamente pelo convite, tá, por participar aí desse debate tão profícuo. Muito obrigada. Muito obrigado, Denise, muito profundas suas análises. É importante para a gente, juntos, né, construir um projeto de lei que realmente faça a diferença aí na governança da cidade de Belo Horizonte. Precisamos avançar bastante nisso. Eu passo a palavra agora para o Dr. Newton de Aquino Andrade. Dr. Newton, nós não te escutamos aqui. Seu microfone está desligado. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Eu quero agradecer essa oportunidade ao presidente, parabenizá-los, né, pela iniciativa, porque quando se coloca em audiência pública, você coloca em acesso, né, a toda a população, com certeza. Muitos acessarão este tema depois para debate, né, cópia dessa audiência, inclusive. Em primeiro lugar, queria também parabenizar a Denise pelas suas palavras, muito pertinentes neste momento. Mas eu começaria falando da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal do ano de 2000, né, nós já estamos com 22 anos de Lei de Responsabilidade Fiscal e a gente até hoje está aprendendo, né, a praticar, né, a cumprir, né, na verdade, os limites, os índices da Lei de Responsabilidade Fiscal. E ela tem 4, vamos chamar de parâmetros, né, 4 pilares básicos da administração pública, que é o controle, né, o planejamento, a transparência e a responsabilidade. Então, a partir do momento, né, que a Câmara propõe trabalhar índices contábeis junto às prestações de contas do município, significa que ela está buscando cumprir esses princípios básicos, né? Porque nós vamos ter controle, né, sobre isso que estaremos ali apontando, né, nos índices. Se estivermos ultrapassando limites, nós vamos poder planejar para entrar no eixo, né, propriamente dito. Seremos transparentes perante a população e, com certeza, né, a responsabilidade, né, no caso de descumprimento, nós temos responsabilidades fiscais, que inclusive com leis que penalizam o gestor pelo não cumprimento. Então, a gente, ao trabalhar esses índices propostos, né, por esse projeto de lei 254, eu vejo que estaremos buscando práticas, né, de cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas, paralelo a isso,
nós tivemos, a partir de 2013, né, uma revolução no mundo contábil, propriamente dito, porque nós temos trabalhado os padrões internacionais de contabilidade. E quando falamos padrões internacionais, a nossa contabilidade, a linguagem que eu estou usando aqui em Belo Horizonte, vai ser a mesma linguagem utilizada em outros países. E então, um município como Belo Horizonte, que normalmente, com certeza, ele tem empréstimos, né, de nível internacional, são as operações de créditos externas, precisa sim de seus índices serem conhecidos lá fora. Então, a gente vai falar uma linguagem, vamos dizer, internacional. E, além disso, nós tivemos lei de acesso à informação, tivemos nova lei de licitação. Agora tem muita regulamentação, muita coisa nova chegando nas administrações públicas. E eu vejo também que nós, da administração pública, se nós exigimos de um licitante índices contábeis para que ele participe de processos licitatórios, de prestação de serviço junto a um município, por que nós não podemos, né, ter esses índices também, praticá-los, apresentá-los à população? E é claro que esses índices, eles, na verdade, eles não existem da forma como está proposto pelo projeto de lei. Eles são cobrados. Nós temos artigos da lei que nos exigem esses cumprimentos. Então, eu até tenho aqui em mãos, eu acabei de fazer nesta semana uma defesa de um município em que os índices contábeis estavam até de acordo, mas esse município deixou de cumprir uma outra parte ligada à área educacional, foi apontado pelo Tribunal de Contas, inclusive, mas nessa página que eu estou aqui, inclusive, mostrando, tem apuração dos índices da dívida consolidada e de operações de crédito. Esses limites de operações de crédito, tanto com relação à despesa de capital, o limite de pagamento de juros, o limite de antecipação de receita orçamentária, tudo isso está previsto na legislação, inclusive em uma resolução do Senado, e muitas vezes a gente não tem isso à mão. E quando nós vamos fazer uma operação de crédito, por exemplo, nós temos que ficar buscando legislação, fazendo contas, fazendo cálculos, e sendo que poderia isso estar já como automatizado na nossa contabilidade, nas apresentações, e é o que mais a gente quer, né? A gente chegando a este ponto de ter respostas a esses índices, né, já normatizado por esse projeto de lei, esperamos que ele seja transformado em lei, nós vamos sim estar alinhando, né, as metas, os cumprimentos das metas, nós vamos prever esses riscos fiscais que a gente está sempre correndo em relação a eles, nós vamos poder tomar decisões corretas, né, na nossa administração, e é claro, vai nos permitir, né, fazer análises de comparabilidade com dados históricos, né? Vamos, na verdade, simplificar, né, o entendimento de índices contábeis, é o que a gente mais quer. E aí vem aquela pergunta, né? Isso vai trazer custo para a administração pública? Não acredito que isso traga custo em momento algum, porque hoje os dados já existem no sistema informatizado. Só um minuto. Os dados já existem no sistema informatizado. O que falta, na verdade, é a informação, porque o dado estando lá, eu tendo uma forma de capturá-lo, eu vou sim apresentar uma informação. E quando eu falo dados, muitas vezes é algo que é incompreensível, está lá no sistema. E quando eu falo informação, o termo informação já diz que esta informação chegará a uma pessoa que será compreendida. Então é isso que a gente quer, isso é a necessidade hoje dos padrões de governança pública, né, dos padrões de equilíbrio das contas públicas. Então, nós vamos com certeza, se os senhores, né, conseguirem
aprovar esse projeto de lei, haverá um ganho para o município de Belo Horizonte, com certeza, né, haverá, isso será copiado por outras administrações públicas, porque vocês são um espelho, muitas vezes, né, para outras administrações aqui de Minas Gerais e, quem sabe, lá do país, né? Então, parabenizo aos vereadores, né, por esta iniciativa e estarei à disposição, caso seja necessário, para debater em outros momentos. Obrigado aí. Nós que agradecemos, Nilton. Nós, enquanto vereadores, a gente tem as ideias, né? E é importante que a gente traga para o fórum adequado, trazendo pessoas altamente capacitadas para poder discutir, principalmente quando se trata de um projeto de lei que pode sim fazer a diferença na cidade. A gente quer construir esse projeto a várias mãos, né? Então ouvir todas as pessoas, que a nossa ideia seja melhorada, e tenho certeza que desde a primeira audiência pública nossa já foi melhorada com a colaboração de todos vocês aí, e a gente quer sim a possibilidade dessa proposição de lei que realmente se transforme em lei, e que seja colocada em prática em favor da cidade, em favor aí da melhor possível utilização dos recursos públicos. Eu chamo agora para poder fazer a sua fala Carlos Thiago de Azevedo. Bom, boa tarde a todos, né? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do vereador, né, dos vereadores autores desse projeto, né? Parabenizar também a fala dos que me antecederam, da Denise, do professor Nilton. É muito importante a gente imaginar, né, o Tribunal de Contas participando enquanto ouvinte num processo desse, que está falando de situações, procedimentos e ferramentas que já são utilizadas pelo Tribunal há muito tempo, né, e o Tribunal sabe melhor do que os outros demais órgãos de controle, como que a utilização de dados contábeis extrapola a questão de simplesmente um arquivamento ou então simplesmente uma contabilização de informações. É muito mais dinâmico, né? Então, a partir daí, o próprio tribunal tem inovado cada vez mais em trabalhar a qualidade do gasto público do que, de fato, só avaliar o quantitativo, né? Se as contas foram pagas da maneira correta, se o processo licitatório foi correto, se tinha recurso, se tinha saldo orçamentário. O Tribunal de Contas de Minas Gerais tem, né, onde a gente tem mais proximidade, tem feito cada vez mais essa busca pela qualidade, o qualitativo, né? E isso é um discurso voltado à administração pública e que é pertinente, que é cada vez mais necessário no que tange a eficiência do gasto público. E isso muda muito sobre política pública, isso norteia muito sobre informações que a gente vai utilizar no dia a dia para atender as demandas da população. Lembrando que as demandas são crescentes e os recursos são escassos. Então, cada vez mais a gente tem que trabalhar nesse sentido para que a administração pública utilize de forma eficiente, né, esses recursos a serem aplicados. E na fala do professor Nilton, fica muito claro para a gente, né, enquanto profissional que lida diretamente com diversos municípios, que a utilização desses índices, desses dados, esse banco de informações que é disponível, mas que falta uma codificação, falta uma leitura correta pelos órgãos, pode sim prejudicar a administração, né? Muitas vezes o poder público não, muitas vezes, a maioria das vezes o poder público não utiliza das suas próprias informações para poder tomar decisão. E aí, quando a gente trabalha, quando a gente vê no projeto de lei desse, que está tratando, né, de uma padronização, uma normatização, né, para poder orientar a administração pública, a tomada de decisão, ela faz com que o político, que ele tenha legitimidade de governar, ele possa atender cada vez mais as peculiaridades da população e cada vez mais ter uma efetividade nas suas atitudes. Então, o projeto de lei ele traz esse parâmetro, né? E ele é muito inovador nesse sentido. A gente está fazendo com que informações contábeis, que muitas vezes, né, quem está sentado na cadeira política e que é muito importante não compreende esses dados, a utilize enquanto ferramenta. E isso também pode servir para o próprio gestor público em momentos de crise, como a própria Denise colocou, quando a gente começa a ter parâmetros, dados históricos, séries históricas de resultados, a gente consegue, de certa forma, né, dentro de um limite, mas um limite muito, muito interessante, conseguir enfrentar momentos parecidos, que a gente sabe que as questões
econômicas, elas são cíclicas. E muitas vezes o órgão público ele vai investir para a gente poder quebrar aquele ciclo vicioso, né? Um formato mais keynesiano, onde o órgão público vai investir, e aí ele tem que saber da sua solidez, né? Ele tem que saber da sua liquidez para poder fazer isso, para não comprometer os demais programas, da mesma forma que uma crise pode afetar e os indicadores demonstrar, até mesmo para os órgãos de controle externo, no caso do Tribunal de Contas, que o município, de fato, não é que ele descumpriu com uma regra, mas é porque naquele momento ele não tinha condições de tomar outra medida e ele tomou, ao longo do tempo, as medidas necessárias para poder tentar sanar e veio uma crise e aquilo atrapalhou. Hoje a gente tem uma dificuldade dentro do poder público, principalmente no poder executivo, de compreender isso. O poder executivo ele fica muitas vezes à mercê dessas informações e com um banco de dados todo ali, porque quem produz os dados é o próprio poder executivo. Né? O que o Tribunal de Contas analisa são as ações do poder executivo, que os vereadores analisam na prestação de contas, né? Na execução orçamentária do município, é aquilo que o próprio poder executivo fez. Então, se eu tenho todas as informações, por que não utilizar, né, cada uma dessas informações para poder tomar a decisão correta e as ações corretas? E quando a gente pensa em governança, esse projeto ele é tão inovador, e os vereadores, né, os 3 vereadores e a vereadora foram muito assertivos em trazer essa proposta, uma vez que não se é padronizada a utilização e pouco se conhece sobre esses indicadores, sobre esses índices, conforme o próprio professor Milton disse, já tem previsão legal de atendimento deles, né? E aí a lei não está falando de uma obrigação de que aquele índice naquele mês esteja dentro de um parâmetro A, mas na verdade ele está dizendo o seguinte: qual que é o parâmetro que neste mês esse índice se adequa, para eu poder conseguir, através de séries históricas, tomar decisões. Então, esse projeto ele traz para o município de Belo Horizonte uma inovação e também para o poder público. O vereador Luciano colocou muito bem que a população vai poder acompanhar esse desempenho, mas digo mais, vereador, essa ferramenta que vocês estão propondo, ela traz para o chefe do Poder Executivo e toda a sua equipe a possibilidade de fazer controle e monitoramento das suas atitudes dentro desse período proposto da aplicação desses índices. E digo mais, as políticas públicas poderão ter um caráter muito mais efetivo, muito mais dinâmico, né, e muito mais assertivos se eu conseguir trazer essa análise de risco. Como o próprio professor Milton falou, essa parametrização dos índices contábeis a nível mundial, essa normatização, a gente pode pensar também na questão de investimento. Cada vez mais os investimentos têm sido de capital estrangeiro. O capital não é nem capital estrangeiro, é capital mundial. Então, a gente tem grandes corporações que não estão pontuadas ou sediadas em um único município, em um único estado. E quando a gente pensa num município que consegue comprovar a sua solidez, a sua liquidez, ele passa a ser também um município muito interessante para investimento. Então, isso é muito importante. Um município que investe parte do seu capital, da sua receita corrente líquida, de uma maneira muito mais efetiva em programas sociais, ou então na manutenção de alguns programas sociais, isso faz com que o município também seja competitivo. E a gente sabe que o investimento público, quando o município fala que ele é superavitário, ele tem dinheiro em caixa, a gente tem 2 análises. A primeira, de que de fato ele cumpriu com aquilo que ele estava previsto para poder fazer, e ele teve uma receita que superou suas expectativas, ou então ele deixou de investir. O dinheiro em caixa dentro do órgão público é diminuição de investimento, tanto de investimento para o desenvolvimento econômico, quanto para o atendimento nas necessidades básicas sociais, assistência social, saúde e educação. Então, acredito muito nesse projeto, nesse sentido, e a gente vê numa amplitude maior como que ele pode contribuir com a administração pública. Como o professor Milton falou, é algo que pode ser replicado nos demais municípios de Minas e do Brasil e que pode fazer Belo Horizonte, enquanto vanguardista nesse caso, nesse tema específico de governança pública, ser um destaque positivo a nível nacional, a nível dos municípios. Então, a gente está aí à disposição também para poder sanar qualquer dúvida desse projeto. Manifesto mais uma vez, viu, vereador, o meu orgulho de participar desse projeto, de ter contribuído nesse projeto. Então, os quatro vereadores autores, o vereador Lucinda Tabu, o vereador professor Marli, o vereador Rubão, o vereador Zé Ferreira, quero parabenizá-los. Eu acho que é desse tipo de projeto, desse tipo de proposta, desse tipo de política que a gente precisa cada vez mais no Poder Legislativo. E, assim, é uma ferramenta que vai ajudar muito o Poder Executivo. Mas, muito obrigado, estou à disposição também para qualquer questionamento, qualquer debate. Obrigado, Carlos Thiago. Sempre colaborando bastante aí para que tenhamos projetos aí importantes para a cidade.
quer dizer que planejamento com dados claros geram transparência na governança. Isso é muito importante para a nossa cidade. E quero dizer também que esta audiência pública ela é gravada e ela fica disponível no site da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Então, para quem queira depois rever, né, tudo que foi falado aqui, tudo que está sendo falado, tudo que está sendo esclarecido, é uma ferramenta importante para poder fazer essa consulta aí. Eu até peço a todos que alguma dúvida que tenha com relação ao projeto, que façam as perguntas para que sejam esclarecidas. Qualquer contribuição a mais que queiram fazer para que o projeto realmente seja exitoso e que seja um projeto eficaz aí para a governança, também, por favor, faça as colaborações. Se alguém estiver nos assistindo aí, né, através do site também, pode mandar suas colaborações, que serão todas levadas em consideração para a construção deste importante projeto de lei de número 254/2022. Eu passo a fala agora para o Gabriel Serra. Muito obrigado, Gabriel, pela presença aí. Por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento todos os demais vereadores presentes, aos nobres senhores que me antecederam aqui, a Denise, professor Newton, Carlos. Falar depois de tantas pessoas que contribuíram tanto fica realmente difícil, e até porque também nós já tivemos uma oportunidade anterior, né, de nos manifestarmos numa audiência pública sobre esse mesmo assunto. Então eu vou tentar trazer algumas contribuições a mais na medida dos meus conhecimentos, que são mais jurídicos do que de administração pública e de contabilidade pública propriamente dita. Então, minhas contribuições serão mais limitadas nesse aspecto. Eu quero aqui deixar uma questão que eu acho sempre muito relevante frisar, principalmente quando a gente tem a oportunidade de tratar com casas legislativas, né, que o orçamento público não pode ser uma peça ficcional, né? O orçamento, as leis orçamentárias anuais que são elaboradas, votadas nas casas legislativas, elas devem ser de cumprimento obrigatório das administrações públicas. E isso no Brasil, infelizmente, ainda é muito subestimado. Então, quando a gente fala em orçamento público, que sai da Casa Legislativa e vai ser executado lá no âmbito do Poder Executivo, muitas vezes essas coisas se perdem no meio do caminho. E por que eu estou dizendo isso? Porque um projeto de lei como esse, que tem, dentre uma das suas finalidades, o monitoramento da receita e da despesa, ele contribui muito com a fidelidade da administração à peça orçamentária. A peça orçamentária é o que possibilita que não só a Câmara possa fiscalizar, mas como toda a sociedade e os órgãos de controle também possam fiscalizar a realização da despesa e a arrecadação também, né? Dessa maneira a gente consegue ter, então, parâmetros relevantes. Eu gosto muito de fazer uma comparação. Quando a gente tem um processo licitatório, existe uma planilha lá de composição de custos, que é o que vai balizar toda a execução do contrato. A partir dessa planilha, não pode o poder público gastar mais do que está previsto naquela planilha, ou quando gasta mais tem um limite para gastar mais, né? A mesma coisa tem que se aplicar ao poder público. Então, toda a execução de orçamento tem que ter o orçamento como parâmetro, e o orçamento precisa, no Brasil, ser levado a sério. Então, nesse sentido, o projeto tem uma contribuição muito grande para permitir que o orçamento seja realmente uma peça não ficcional no âmbito da administração pública. E aí o professor Newton pode me corrigir se eu estiver falando aqui alguma asneira, mas eu entendo que os índices, eles têm, além dessa questão do orçamento, ele tem duas finalidades muito claras aqui. Primeiro, como o próprio professor Newton disse, é o atendimento à lei. A lei de responsabilidade fiscal, ela implicitamente traz alguns índices ali. Índice é sempre quando a gente fala de relação de um dado com o outro. Então, quando a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, impõe limites ao endividamento, ela está relacionando
qual é a capacidade do Estado de assumir endividamento e pagar esse endividamento sem comprometer o restante de suas receitas, do restante da sua capacidade operacional. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela exige que índices de endividamento sejam cumpridos, índices de despesa com pessoal sejam cumpridos. Ela trata até mesmo de crescimento de PIB, que não deixa de ser um índice, né, que é a relação do PIB de um ano com o PIB do outro ano. Enfim, sempre que a gente fala em percentuais na administração pública, a gente fala em índices. Então, é muito importante que nós saibamos, por exemplo, qual é o índice de endividamento do município de Belo Horizonte hoje. Esses índices estão já aí nos números que nós temos, mas eles estão sendo devidamente expostos para a população, eles estão sendo devidamente fiscalizados pela Casa Legislativa, que tem essa competência precípua. Então, esse projeto de lei, ao estabelecer de forma bem clara, ao definir claramente quais são os índices que o Poder Executivo deverá disponibilizar em termos de informação, ele nada mais, nada menos cumpre a legislação que já existe no Brasil há mais de 20 anos. É bom deixar isso claro. E um outro aspecto relevantíssimo que os índices também trazem é deixar muito claro, não só para a Câmara Municipal, mas também para a sociedade, como que estão sendo realizadas as despesas. Podemos aqui citar como exemplo, por exemplo, olha, no orçamento a gente tinha uma previsão, aqui não é o caso da legislação, mas só para ilustrar, nós tínhamos no orçamento uma previsão de realizar X bilhões de despesa com a educação. Nós gastamos quantos por cento disso? Quanto disso efetivamente foi realizado? Isso é acompanhamento da realização da despesa, que, mais uma vez, eu friso aqui, tem que estar parametrizada com base no orçamento que foi votado até o último dia do ano anterior ao que o exercício se refere. Então, mais uma vez, eu trago aqui a importância que esse projeto de lei tem para possibilitar a fiscalização pela Câmara Municipal, pelos órgãos de controle. É muito bom termos a doutora Denise aqui como representante do Tribunal de Contas, e também da sociedade, né? Porque a sociedade não pode ser jamais afastada desse processo. Bom, eu quero aqui deixar um aspecto que eu acho muito importante, um elogio aqui aos vereadores que subscreveram a proposta e aos vereadores que aqui também dessa comissão desempenham ao realizar essa audiência pública, que é o caráter inovador desse projeto. Eu presto serviço, eu atuo como advogado há mais de 15 anos e presto serviço tanto à administração pública em diversos municípios, como também a empresas privadas na área de licitações e contratos administrativos. E eu confesso que não vi em nenhum dos municípios onde eu presto serviço qualquer tipo de legislação que trate desse assunto. Então, o município de Belo Horizonte seria certamente um vanguardista no que se refere a acompanhamento de receitas e despesas e definição de índices com transparência, com a devida demonstração aos órgãos de controle e à sociedade. Então, é um projeto realmente muito importante para o município e, como o Carlos Thiago muito bem mencionou, isso traz efeitos positivos em diversos aspectos e principalmente no aspecto de atração de investimento, que certamente contribui muito para o aumento da qualidade de vida da população, que é a finalidade última e primeira de qualquer administração pública, né? Então, certamente esse projeto de lei tem essa vantagem também de trazer uma vantagem concreta para a sociedade. Eu tenho aqui, para concluir a minha fala, algumas breves sugestões. Não são todas as que eu gostaria de fazer, mas são as sugestões que eu entendo mais pertinentes aqui, sobre o próprio texto do projeto, que foi muito bem elaborado. Mas eu tenho aqui algumas observações, são apenas 3 que eu vou frisar aqui. No artigo 14 do projeto de lei, nós temos um dispositivo que dispõe que, para fim do atendimento ao disposto nessa lei, deverão ser apresentados os indicadores conforme estabelecido no anexo 3. No meu entendimento, faltou dizer quem deverá apresentar esses indicadores, né? E por qual forma. Eu entendo que o Poder Executivo é que deve ser o responsável por isso, por meio de quem o próprio Poder Executivo determinar que assim se faça.
esse projeto de lei inevitavelmente precisará ser regulamentado pelo Poder Executivo, que é quem necessariamente terá que executá-lo. Então, eu sugiro também que seja acrescido um dispositivo determinando ao município de Belo Horizonte que regulamente, por meio de decreto, essa norma para que o aspecto prático seja viabilizado. Eu também acho que poderia ser acrescentado aqui nesse projeto de lei que a fiscalização, o tempo todo aqui a legislação deixa muito claro que o Poder Legislativo fiscalizará o cumprimento dessa lei, mas eu entendo que é importante deixar claro que compete também à sociedade e aos órgãos de controle fazerem a fiscalização do cumprimento dessa lei. Por quê? Porque quando nós colocamos a sociedade como um ator primordial nesse processo de fiscalização, nós obrigamos o Poder Executivo a criar mecanismos de transparência que possibilitem a sociedade acompanhar. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente apresenta números, a gente apresenta termos técnicos, a sociedade que não é técnica dificilmente terá condições de acompanhar e entender o que está sendo dito ali. Por isso que é muito importante que a administração pública, por meio do Poder Executivo, elabore mecanismos claros que viabilizem a fiscalização pela sociedade. Quero dizer, gráficos, recursos visuais que possibilitem ali demonstrar quais são essas relações, como esses índices estão sendo executados. Então, creio que esses acréscimos no projeto de lei poderiam contribuir com a efetividade e com a força normativa da lei que futuramente vier a ser aprovada, assim espero, nessa casa legislativa. Com essas minhas breves considerações, senhor presidente, eu encerro a minha fala e agradeço mais uma vez a oportunidade e parabenizo todos os autores e as pessoas que contribuíram com a elaboração desse brilhante e inovador projeto de lei, que eu tenho certeza será muito útil para o nosso querido município de Belo Horizonte. Muito obrigado, boa tarde a todos. Nós que agradecemos, Gabriel, pelas contribuições aí, importantíssimas. Cabe lembrar que a nossa capital, infelizmente, nos índices entre as capitais, está em penúltima colocação. A gente quer tirar essa cidade dessa colocação em transparência, né, na prestação de conta da gestão, e colocar ela em primeiro lugar, que acho que é o lugar que essa cidade merece. Então, trabalhamos para isso, tentamos focar, né, os nossos trabalhos legislativos aqui na possibilidade da cidade ter mais transparência, e por isso lançamos esse projeto que tem essa prerrogativa de trazer mais transparência para as prestações de contas do uso do recurso público. Eu passo a palavra agora para Regina Lopes. Por favor, Regina. A Regina se encontra aí presente ainda? Bom, se a Regina voltar, a gente passa a palavra para ela. Eu quero passar a palavra então para o Dr. Newton, que fez uma sugestão. E daqui para frente eu acho que a gente vai bater uma bola a respeito. Se alguém tiver perguntas, pode direcionar a pergunta para quem quer que seja aí. Cada um pode fazer a sua pergunta e dar as suas sugestões, as suas colaborações aí, para a gente colocar no projeto. Ok. Eu tinha colocado aqui no chat, no bate-papo, né, que tem uma sugestão para o parágrafo 2º do artigo 13. Porque é utilizado o termo ativo financeiro e passivo financeiro, conforme a Lei 4.320.
eu quero ressaltar que a Lei 4.320 tem lá o seu artigo 113, em que permite a um conselho gestor, que hoje é substituído pela Secretaria do Tesouro Nacional, fazer alterações em demonstrativos, em quadros, em índices, por meio de portarias, por meio de instruções normativas, algo nesse sentido. E aí foi criado o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, que traz, inclusive, alterações de todos os balanços, né? Balanço orçamentário, financeiro, patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa. E alguns conceitos, né, que a Lei 4.320 trazia desde 1964. Então, apesar da Lei 4.320 não ter sido revogada, ela tem alguns artigos, né, que praticamente caíram em desuso com a nova prática da gestão contábil, né, da linguagem internacional que nós adotamos agora. Então, é mais nesse sentido de correção desta frase. Claro que eu preciso passar os olhos aí no projeto como um todo para ver se tem mais algum ponto específico, mas esse eu detectei aqui enquanto estava falando com os senhores. Ok? Obrigado. Obrigado, Nilton. A Denise quer fazer o uso da palavra. Denise, eu quero só lembrar, gente, que estamos todos aqui em busca de melhorias, né, para a cidade. Então é uma construção que tem que ser feita a várias mãos, as mãos do Legislativo, a mão dos nossos colaboradores aí, altamente capacitados para dar essas sugestões que estão dando, essa colaboração que estão dando para a cidade de Belo Horizonte. E eu não vejo como pejorativo a cidade estar ocupando a posição de transparência que ocupa hoje, mas eu vejo como uma oportunidade da gente poder melhorar. Então, é isso que a gente tem que buscar, essas oportunidades. Sem as dificuldades, a gente não cria alternativas para vencer as dificuldades. Então, por isso essa fala minha. Posso falar? Esteja à vontade, Denise. Não, só complementando, né? Acho que foi, não sei se foi Gabriel que mencionou essa questão da governança. A governança ela já pressupõe essa integração, quer seja vertical, horizontal e com a sociedade civil. Então, quando você menciona a governança, acho que intrinsecamente já existe esse pressuposto, né? Com relação ao projeto especificamente, quando se diz aqui que a governança ela pressupõe essa articulação de instituições, né, para melhorar a integração entre os diversos níveis e esferas do setor público, eu queria saber se existe já uma previsão de como se dará. Né? Porque a gente sabe, né, eu até tive a honra de participar da validação do referencial de políticas públicas descentralizadas do TCU, foi validada agora recente, e uma das grandes dificuldades, né, de você realizar uma determinada política pública, né, que demanda realmente essa articulação entre diversos órgãos, entre diversos entes federativos, uma entidade que promova essa articulação. Então, eu queria entender se, de fato, a Câmara ela vai assumir esse papel protagonista, né, de fazer essa articulação, diversas políticas públicas, né. Eu posso mencionar aqui algumas, né, a Lagoa da Pampulha, né, a questão do saneamento, ela pressupõe realmente essa articulação entre outros municípios ou entre outros entes, Estado, município, né? E eu estou entendendo aqui que essa organização, né, da prestação de contas, agregando esses indicadores, ela vai ter também essa vertente. Então, como se daria essa articulação vislumbrando a governança multinível? Uma perguntinha que eu estou fazendo para eu entender melhor, né, como será que provavelmente vai reverberar na prestação de contas, né? Muito importante, Denise, muito importante aí a sua colocação. Todo o processo, né, de uma proposição de lei, ela passa por uma articulação entre todos os vereadores, entre a mesa diretora da casa, e tenha certeza, e a gente também tem essa certeza, que o que a gente quer é colaborar com o município.
Então, tudo que for possível, estiver dentro das atribuições da Câmara Municipal está fazendo, a gente fará. A gente irá colaborar, porque estamos aqui representando, né, a população de Belo Horizonte. Somos um conjunto de pessoas representando um todo, que é a população de Belo Horizonte. E tudo que for demandado nesse sentido, para que melhore, principalmente, a utilização dos recursos públicos, quando você tem um planejamento mais transparente, mais adequado, né, para cada situação. Você mesmo citou aí diversas situações de eventos que podem acontecer, eventos até da natureza que venham trazer aí outras despesas que pode fazer a diferença aí nessa prestação de contas, nessa governança, com certeza. Mas tudo que essa casa aqui puder fazer, a partir do momento que é articulado e que o projeto for votado e for virar lei, a gente vai trabalhar muito para que tudo que possa ser feito nessa casa seja feito. Ok? Se alguém quiser fazer mais outras considerações. Vereador, muito interessante, né, essa provocação que a Denise faz. A Denise está fazendo uma provocação que para o município de Belo Horizonte seja um dos dificultadores maiores no futuro por causa de realização de políticas públicas, inclusive em obras de infraestrutura, né? Porque Belo Horizonte, por ser a capital de um estado tão rico em cultura, né, em um estado tão caracterizado pela sua gente simples e humilde do interior, da roça, do campo, Belo Horizonte é uma cidade que não tem zona urbana, né, a zona rural. Então, acaba que, nesse sentido, todas as intervenções dentro do município de Belo Horizonte são dentro do perímetro urbano da cidade. E os problemas que afetam Belo Horizonte afetam também outros municípios, né? Então, quando a Denise faz essa provocação, eu até faço outra, Denise. Eu acho que hoje nós não temos, né, nenhuma ferramenta, um instrumento ainda da administração pública que consiga lidar com isso fora, né? A gente tem o Arco Metropolitano, a região metropolitana, que são conselhos, né? São associações de municípios para poder tratar disso, mas ao mesmo tempo nós temos dificuldade nós de executar um orçamento, de prever um orçamento e intervenções que não vão beneficiar apenas o município, né? Então a gente ainda tem para a administração pública uma limitação chamada município, mas quando eu tenho o meu problema dividido com outro município, outra cidade, eu também tenho que imaginar como que eu vou extrapolar essa limitação física, né, nesse sentido. Eu acho que o projeto ele é inovador nesse sentido, porque ele traz essa discussão, ele começa a pautar essa questão da integração, né, entre as instituições, entre os diversos órgãos públicos, e aí ele vai focar muito no que o Tribunal de Contas tem trabalhado muito ultimamente. Qual que é o objetivo? Qual que é o objeto que a gente quer alcançar? Quando a gente faz uma aquisição de um veículo, e muitas vezes, né, Gabriel, a gente pensa o seguinte, qual que é o custo mais barato do veículo que vai ser adquirido? E muitas vezes a gente limita, né, o objeto é o que adquirir o veículo. Não, o objeto não é adquirir o veículo. O objeto é fazer uma atenção fora do tratamento fora do domicílio para a população, veículo para transporte interno do município. Esse é o objetivo daquela aquisição. A aquisição é uma das ferramentas. Então, quando a gente pensa nessas ações articuladas, o projeto ele é muito inovador nisso, porque ele está criando, num primeiro momento em Belo Horizonte, uma possibilidade de instrumento de política articulada com outros municípios no entorno da cidade para solucionar problemas crônicos. E quando a gente pensa na Lagoa da Pampulha, né, e agora a Lagoa da Pampulha não é mais só de BH, é um patrimônio da humanidade, a gente tem que imaginar o seguinte, qual que é o objetivo maior? E esse objetivo maior, o professor Nilton que fala muito nos cursos dele, nas aulas, né, aquela ideia da primazia da essência sobre a forma, né? O formato da compra pública é limitado ao município, ao benefício único de um único município. Mas quando eu penso no objetivo maior, e que o objetivo maior é atender a população, né, essa é a essência do poder público, aí sim essas políticas articuladas, integradas vão ser interessantes. E nesse projeto de lei começa a tratar desse assunto, né? Ele não resolve em si, porque é uma matéria muito complexa, mas ao mesmo tempo ele inova quando ele traz essa possibilidade dessa articulação. E aí sim, né, eu trago para a Denise uma outra provocação. Belo Horizonte, enquanto capital, né, ela tem sim uma responsabilidade, mesmo que não seja explícita na Constituição do Estado, sabe, Gabriel? Mas ela traz também uma responsabilidade de Belo Horizonte apontar, né, qual que é o destino, qual que é as ferramentas que nós vamos utilizar
E em alguns momentos, sabe, vereador, a Câmara de Belo Horizonte ela vai ser assim, a liderança das câmaras municipais, né? Mesmo que não tenha um cargo específico para isso, mas é uma função institucional. Acho que uma capital tem essa função, não é só para sediar o governo, mas é também para poder apresentar soluções para problemas que incomodam diversos municípios. Então, se a gente for pensar, Minas Gerais tem região metropolitana de Belo Horizonte, região metropolitana do Vale do Aço, né, como Patinga, região metropolitana de Juiz de Fora. Então, a gente tem regiões metropolitanas ao longo do estado que Belo Horizonte pode apontar essa solução. E a Denise apontou aí para a gente um problema que eles têm no próprio Tribunal de Contas, às vezes, para poder analisar alguns investimentos, né, Denise, que tem as limitações, né? Existem, às vezes, aparato jurídico ainda, né, que dê uma segurança maior para a gente poder fazer esse tipo de investimento. Então, acho muito interessante esse projeto e parabéns mais uma vez pela iniciativa. A palavra está livre. Denise, voltou para Denise. É algo para se desenvolver, né? Como o próprio Carlos Thiago comentou, né, são mecanismos que existem, mas que precisam ser aperfeiçoados. Você tem a agência metropolitana, você tem alguns órgãos, né, que têm essa função, né, em qualquer que seja a função pública, quer seja saúde, quer seja educação, saneamento, etc., né? São as funções públicas de interesse comum, inclusive, né, que foram estabelecidas no Estatuto da Cidade. Então, que demandam realmente essa articulação entre diversos entes federativos, né, para que se resolva determinado problema colocado à sociedade, né. E nesse contexto eu queria fazer também uma outra reflexão, né, Carlos, assim, o meu objetivo aqui é trazer realmente uma contribuição para que a gente evolua, né, nas nossas análises, né. O meu trabalho é eminentemente técnico, né, eu trabalho com pessoas todas, uma equipe multidisciplinar, a gente faz trabalho tanto a análise das contas, né, do município, como também a gente faz análise de processo, fazemos auditorias. Então, a gente acaba tendo essa visão um pouquinho multifacetada, né? A gente procura, pelo menos, né, estudar muito, né? É um desafio muito grande. Mas é uma outra coisa que eu queria também discutir aqui, até com o professor Newton, sobre essa questão dos indicadores vislumbrarem também as desigualdades que existem no contexto do próprio município, né? Aí vamos falar da questão territorial só o município, né? Acho que as necessidades fiscais entre os entes federativos, né, elas existem, mas vamos falar no contexto do município, né? Se esses indicadores, já que eles vão nortear questões de risco, vão nortear até o direcionamento de algumas políticas públicas, né? Como se daria por meio deles, assim, estratégias diferenciadas de atendimento regional, local, né? De forma a contemplar as desigualdades que existem. Eu acho que um dos pressupostos das políticas públicas, inclusive fiscal, é buscar a equidade, trazer por meio dela a equidade, que não é uma coisa fácil. E acho que nesse contexto, rapidamente, eu queria até sugerir que, não sei se haverá um outro debate, né, porque eu acho que está muito avançado e muito bem conformada a lei, o projeto de lei, mas trazer talvez também, não sei, o Conselho de Economia, né, porque a gente precisa estar estruturado, calcado em políticas macroeconômicas, né, você precisa ter esse viés macroeconômico, né, vinculado, né, ou atrelado a essa política fiscal, né, você precisa ter um equilíbrio, então você tem que pensar, né, nos resultados macroeconômicos. Então, acho que talvez seja interessante até a gente vislumbrar dentro dessa proposta de que esses indicadores sejam contemplados com esse viés sistêmico, né? Como eu comentei aqui, cada um deles tem um viés, um é sustentabilidade, outro é estabelecer a forma de intervenção do governo, e isso é um direcionamento da política pública que interfere muito no que aquele governo, né, propõe, né, é um governo mais ou intervencionista, ou que tem, né, ou que tem um nível de investimento mais exacerbado, né, então acho que isso traz esse dimensionamento, traz esse balizamento, né. Então eu acho que é isso, eu queria entender, né, em que medida esses indicadores eles vão contemplar essas desigualdades, se eles têm essa possibilidade, se eles visam a isso, né? Ou se a gente poderia estender através de outras questões, né? E focado também nessa questão do que se propõe
uma regra fiscal, sempre pensando numa política fiscal eficiente e num viés macroeconômico. Tem a palavra o doutor Newton. Bem lembrado, Regina, eu só queria lembrar a vocês aí que o próprio Tribunal de Contas, né, em seus pareceres, na verdade, na análise técnica que ele faz das contas, encaminha para que o município manifeste antes de levar a plenário o julgamento das contas, né? Ele trabalha aquele índice de efetividade na gestão fiscal. Ele pede que o município responda a um questionário, né? E ele tem lá aquelas dimensões relacionadas com o meio ambiente, com a cidade, com a educação, com a tecnologia da informação, com a saúde, planejamento e também com a parte fiscal. E é exatamente isso, a gente está aqui tratando dessa parte fiscal, mas relacionada a ela, nós temos educação e saúde, que os índices também estão aí relacionados. Então, isso faz parte hoje desse relatório de análise de aprovação das contas públicas por parte do Tribunal de Contas. Quer dizer, nós estaríamos antecipando esses estudos, né, essa análise que o tribunal faz a posteriori, porque ela espera o exercício terminar para a gente enviar os dados, enquanto a gente poderia estar fazendo esse trabalho, né, de forma simultânea, né? Então, muito bem lembrado, com certeza, isso vai contribuir, sim, para esses índices de efetividade na gestão fiscal. Então, muito bem lembrado aí, e merecia, sim, esse comentário, né? Ok, obrigado. Nós fazemos 2 trabalhos, tá? Nós fazemos esse trabalho que é a posteriori e fazemos um acompanhamento também, que é concomitante. Ah, sim, então, ok. 2022 nós já estamos fazendo o acompanhamento, tá? Assim, só para registrar. Ah, verdade. Gabriel. Senhor presidente, eu estou me deliciando aqui com as contribuições dadas pelas partes aqui. Eu vou me manter aqui na oitiva, aprendendo bastante com os professores que estão falando aí. Presidente, obrigado. Eu queria fazer uma pergunta, então, para o doutor Gabriel. Parece que na última audiência, o senhor chegou a dizer que o último artigo consta 90 dias naquele prazo para a entrada de vigor da lei, né? Eu queria que você comentasse novamente algo nesse sentido. Parece que você propôs um prazo maior, né? Obrigado pela pergunta, professor. Eu acho muito relevante mesmo a sua pergunta. Eu acho que o prazo de vacácio, né, de 90 dias, um prazo curto. Por quê? Eu estou partindo do pressuposto que nós teremos que inserir um dispositivo legal nesse projeto para obrigar o município a regulamentar. Essa regulamentação eu não vejo como escapar, porque o município, a administração do Poder Executivo é que vai ter que executar isso, e aí ela que vai dizer qual é a secretaria competente, de que forma isso vai ser viabilizado, se vai estar num portal, onde que vai estar, enfim, o Poder Executivo inevitavelmente vai ter que regulamentar. E nós estamos num ano eleitoral, né? Então, a gente sabe que se a gente colocar um prazo de 90 dias, que daqui, digamos aqui, até a tramitação do processo legislativo, até essa lei eventualmente entrar em vigor, um prazo de 90 dias pode coincidir na transição do governo. Desculpa, não vai ter transição municipal, mas no período eleitoral ali, no final do exercício, começo do exercício do ano que vem, e eu acho que isso pode ficar inviável em termos práticos. Então, a minha sugestão é que, em vez de nós estipularmos uma vacatio legis de 90 dias, colocarmos que a lei entra em vigor na data de sua publicação, porém, concedendo ao município, ao Poder Executivo, o prazo de um ano, 360 dias, para regulamentar o projeto, para regulamentar a lei. Que aí é o tempo, acho que, adequado para que
o Poder Executivo e a Casa Legislativa possam fazer as articulações adequadas no tempo certo, sem correria, para que no ano que vem, até meados de 2023, nós possamos ter aí sim uma aplicação perfeita da norma. O meu receio é sempre de nós criarmos normas que se tornam letras mortas, né? Aquela lei que não pega. Então, eu acho que essa é uma oportunidade que nós não podemos perder, e se nós pudermos, ainda que demorar um pouquinho mais para que a norma seja implementada, mas para que nós tenhamos a garantia de que ela efetivamente vai ser implementada, eu acho que vale a pena. Então, eu sugeriria aqui, em suma, a retirada da vacácio de 90 dias, colocando a entrada em vigor imediatamente, porém com prazo de regulamentação ao Poder Executivo de 1 ano. É a minha sugestão. Ótimo. Parece que você tinha falado a esse respeito na audiência passada. É uma importante observação aí. Eu quero dizer que normas de governança pública eficiente e eficaz traz o poder para o gestor do município diminuir as diferenças. Daí está o planejamento, né, bem elaborado, com normas de governanças eficazes, eficiência eficazes. Outra observação? Alguém quer utilizar a palavra? Senhor presidente, se o senhor me permitir, vou aproveitar aqui que o professor Newton me provocou, me trouxe de volta ao debate aqui. Eu tenho algumas breves aqui sugestões também ao texto do projeto, que esse projeto ele foi inspirado, né, em uma legislação que trata da governança pública, né? E que acho que um decreto federal, me corrija se eu estiver errado, professor Carlos Thiago. E eu acho que nós poderíamos trazer aqui algumas adequações melhores à gestão fiscal propriamente dita. E aqui eu vou dar um exemplo aqui do artigo 2º, inciso 2º. Lá está descrito da seguinte forma: gestão de riscos, né? Para os efeitos dessa lei, considera-se gestão de riscos, processo de natureza permanente, estabelecido, direcionado e monitorado pela administração, que contempla as atividades de identificar, avaliar, gerenciar potenciais eventos que possam afetar a organização, destinada a favorecer segurança razoável quanto à realização de seus objetivos. Eu sugeriria uma alteração no texto desse dispositivo para adequá-lo à gestão fiscal. Então, a minha sugestão seria a seguinte: gestão de riscos, processo de natureza permanente, estabelecido, direcionado e monitorado pela administração, que contempla as atividades de identificar, avaliar e gerenciar potenciais eventos que possam afetar a gestão fiscal, orçamentária e do desempenho das receitas e despesas públicas. Ou seja, a gente está trazendo a gestão de riscos para o foco da nossa legislação, que é a gestão fiscal. Da mesma forma, eu sugeriria que no artigo 4º nós suprimíssemos alguns princípios que estão ali. Ali temos lá, no artigo 4º, são princípios da governança pública. 1. Capacidade de resposta. 2. Integridade. 3. Confiabilidade. 4. Melhoria regulatória. 5. Prestação de contas e responsabilidade. E 6. Transparência. Eu faria algumas supressões aqui para adequá-lo bem ao nosso foco aqui e manteria apenas: são princípios da governança pública para a gestão fiscal, orçamentária e do desempenho das receitas e despesas públicas. 2 pontos. 1. Confiabilidade e integridade dos dados, que eu entendo de orçamento e de execução de despesas e receitas. Prestação de contas, que é um elemento essencial aqui, e transparência. Eu suprimiria os demais, como capacidade de resposta, integridade, confiabilidade, melhoria
regulatória, porque eu entendo que esses estão mais vinculados à governança da administração pública propriamente dita do que à gestão fiscal aqui. Até porque eu entendo que a integridade aqui, no aspecto em que aqui está dito, a gente tem que tratar de integridade no sentido de integridade dos dados, ou seja, que os dados são confiáveis. Até porque a integridade no outro sentido, que é o sentido da correção de conduta, ela está implícita aqui nessa norma, como em qualquer outra, mas nesse sentido aqui do artigo 4º do Decreto de Governança Pública Federal, a integridade tem um outro sentido, que é o sentido mais da correção da conduta mesmo, e que aqui eu acho que o sentido da integridade deve ser da confiabilidade dos dados. Então eu sugeriria essa alteração aí no artigo 4º, nos princípios. Eu acho que são só essas as minhas observações, os acréscimos que eu faria aqui no texto do projeto de lei, senhor presidente. Muito obrigado, bem entendido. Passo para Denise, que era... Não tenho nada a acrescentar. Nada a acrescentar? Eu concordo com o colega, concordo. São vários tipos de governança, né? Então, realmente, ele focou no objeto do projeto. Eu acho interessante a proposição dele. Bom, pessoal, então eu vou passar para as considerações finais de cada um, para a gente ir para o encerramento desta audiência pública, ok? Ou alguém tem mais alguma coisa para ser colocado antes? Bom, vamos passar para as considerações finais, então. Eu chamo a Denise, para as suas considerações finais. Eu quero só agradecer novamente, né, a oportunidade de participar dessa discussão extremamente profícua, né, esclarecedora, profunda, né, traz muita reflexão para a gente, né, que trabalha no controle. Acho muito interessante que se processe dessa forma, né, toda a conformação de política pública, porque é impressionado positivamente, né, com o nível, né, a qualidade do debate. A gente está à disposição, né, Tribunal de Contas, tenho certeza que posso falar, né, nesse caso pelo Tribunal. Eu acho importante sempre que a gente tenha esse norte, né, uma boa regra fiscal, ela se atrela a uma boa política pública fiscal, né? Então, eu acho que é um desafio a mais aí para a Câmara fazer essa vinculação, né? Então, muito obrigada, até a próxima. Nós que agradecemos e, com certeza, queremos sempre a sua participação, que ela, com certeza, acrescentou muito aqui no nosso debate, né? Valiosas suas intervenções aí. Muito obrigado, Denise. Para suas considerações finais, o Newton. Eu também quero ter a oportunidade de estar aqui participando com os senhores. Foi hoje realmente um debate muito rico, muito profícuo, e quero parabenizar, né, a Câmara Municipal de Belo Horizonte pela iniciativa e torcer, né, para que esse projeto seja aprovado, né, com todas essas proposições aqui. Então, muito obrigado a todos vocês e um abraço. Obrigado. E quero dizer que esse projeto não é da Câmara Municipal. Esse projeto é de todos vocês e da cidade de Belo Horizonte, viu? Cada um tem que fazer parte aí dessa construção importante. Para suas considerações finais, Carlos Thiago. Eu queria também, né, mais uma vez agradecer. Fico muito feliz de participar de um debate tão rico como esse, onde a gente tem o controle externo, né, do Tribunal de Contas manifestando, né, fazendo perguntas interessantes para um processo desse, né, participação do professor Milton, né, poderia aqui, presidente, o professor Milton poderia até sortear um livro, viu? O livro dele está citado na exposição do Milton, eu podia fazer sorteio. Isso seria importante também dentro desse processo para a gente. Agradecer, acho bacana também, né, a participação que o Gabriel trouxe. O Gabriel trouxe uma visão jurídica bacana dentro do processo e uma coisa real, né? Isso é muito importante. Quero mais uma vez parabenizar os vereadores e a vereadora por essa iniciativa, né? E dizer que eu acho que, enquanto parte de controle, enquanto questão de dados contábeis, de governança, eu acho que vocês quatro estão marcando história, não só no município de Belo Horizonte. Eu acho que vocês marcam história na política voltada
a gestão de dados, a gestão contábil, acho que no âmbito nacional, né? É um projeto muito grande, né? Então, assim, quero mais uma vez parabenizá-los e agradecer por a gente estar participando desse debate enriquecedor, né? E o projeto seja aprovado com louvor, né? E que seja replicado, melhorado, como foi sugerido aqui, e que seja replicado país afora. Acho que a gestão pública só tem a agradecer. Mais muito obrigado. Obrigado, Carlos Thiago. Para as suas considerações finais, Gabriel. Obrigado, presidente. Assim como os que me antecederam, eu tenho apenas a agradecer pela oportunidade de contribuir com um projeto tão importante. Eu confesso que me sinto super honrado de fazer parte de uma construção como essa aqui, de algo que eu espero que seja aprovado e venha contribuir com o município de Belo Horizonte e com todo o país. Eu parabenizo muito essa Casa Legislativa pela iniciativa do projeto de lei, pelo debate que está promovendo e pela seriedade com que vem tratando a matéria, que eu não me canso de dizer que tratar o dinheiro público, afinal é disso que nós estamos falando, né, de recursos públicos, tratar os recursos públicos da forma, com a seriedade que eles merecem ser tratados, é tratar a população com a seriedade que ela merece ser tratada. E eu tenho certeza que nós, conseguindo fazer esse projeto se tornar uma realidade, virar lei, Belo Horizonte será uma referência no sentido de governança fiscal e acompanhamento de execução do orçamento público. Então, mais uma vez, meus parabéns, e eu conto muito com os esforços dos senhores vereadores que aqui estão participando, nas articulações políticas pelas quais esse projeto deve passar e ser submetido para que venha a ser aprovado e levado à aprovação do Poder Executivo também. Eu tenho certeza que será muito bom que isso aconteça. E hoje o nosso debate foi realmente muito bom, achei um debate bem objetivo, que trouxe propostas e ideias concretas para o aprimoramento do projeto de lei. Então, realmente é uma honra estar participando aqui com os senhores. Muito obrigado, boa tarde a todos. Então, obrigado, Denise, obrigado, Newton, Carlos, Thiago, Gabriel Senra, Regina Lopes, aos vereadores que estiveram aqui presentes durante parte da audiência pública. Quero agradecer aqui os meus vereadores, os vereadores que assinam comigo esse projeto, né? A professora Marli, o vereador José Ferreira e o vereador Rubão. E quero também pedir aos colegas vereadores que, na oportunidade que tiverem, assistam a essas audiências públicas, essas duas, né? E também dizer que estamos à disposição para qualquer outros esclarecimentos que se façam necessários, para que tenham todos um melhor entendimento sobre essa proposição de projeto de lei, para que, no momento de chegarmos à plenária para poder votarmos, estarmos todos cientes que estamos fazendo um trabalho de muita relevância e de muita importância para a cidade de Belo Horizonte. Agradeço a todos aí pela presença, agradeço o debate rico que foi realizado aqui, e vamos lá, somos funcionários públicos aqui, trabalhando para a cidade e para o povo de Belo Horizonte. Muito obrigado a todos vocês, colaboradores aí, muito obrigado aos assessores aqui da casa, que fazem com que essas reuniões sejam possíveis. E vamos trabalhar, vamos de trabalho. Uma boa tarde a todos e até uma próxima. Às 15h03, declaro encerrado a nossa reunião.